comunicação criativa. O que é a comunicação criativa, irmãos? É a capacitação divina para expressar a verdade de Deus através de várias formas de arte. A capacitação divina para expressar a verdade de Deus através de várias formas de arte. Vamos ver algumas características de pessoas que porventura tenham essa capacitação divina. Primeiro, as pessoas com esse dom usam as artes. Está dando para ver bem, irmãos, ou não? Querem que apague? Tá bom? Tá? Dá para ver? Elas usam as artes para comunicar a verdade de Deus. Elas desenvolvem e usam suas habilidades artísticas, drama, escrita, música, arte em geral, etc. Elas usam variedade e criatividade para cativar as pessoas, levando-as a considerar a mensagem de Cristo. Elas desafiam através das várias formas de arte a visão que as pessoas têm de Deus, e elas criam novas formas de expressar o ministério e a mensagem do Senhor Jesus. Veja bem, a gente está trabalhando isso, e qual é o objetivo disso, irmãos? O objetivo disso é que a gente descubra qual é o nosso lugar no corpo. Tá? Qual é o meu lugar no corpo? Quais os dons que Deus me deu? A gente sempre tem voltado a isso. A analogia da igreja como o corpo. Pense no seu corpo. Cada membro do seu corpo, ele tem o quê? Tem uma função. Não há nenhuma parte em você que seja inútil. Tá? Nem o apêndice. Não é? Tem gente que acha que o apêndice não serve para nada, só para crise. Nada em você é inútil. Cada parte do seu corpo tem uma função. Então pense na imagem da igreja. Isso aqui é uma aula, tá certo? Então você pode perguntar, pode participar, pode tirar dúvida. Pense na imagem da igreja como um corpo. E você é um membro do corpo. Se você é um membro do corpo, você tem dom espiritual. Se você tem dom espiritual, você tem uma o quê? Função. Então a gente não pode ter aquela filosofia do crente SSS, né? O crente salvo, sentado, bem confortável e satisfeito. Mas ele não faz nada. Ele não produz. Imagine um membro do seu corpo que não produz. O que acontece com esse membro do corpo que não produz? Ele atrofia. E ele prejudica também o corpo. Então é importante que à medida que a gente for falando isso, você e eu sejamos desafiados. Deus, qual é o meu lugar? Deus, é humano, eu sou crente, qual é o meu lugar no corpo? Deus, há 3 anos eu sou crente, qual é o meu lugar, Deus? Há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Deus, nessa terra, talvez eu tenha mais passado do que futuro.
Porque tem uma fase da vida da gente que a gente tem mais passado do que futuro, em termos de vida presente, graças a Deus pela eternidade, que a gente tem infinitamente mais futuro, né? Mas quando chega uma fase da vida, em tese, tem mais passado do que futuro. A gente precisa descobrir qual é o nosso lugar. Tá? Para a gente não ter, irmãos, aquela ideia de que eu vim para o culto, participei do culto, foi legal, ou não foi tão assim como eu esperava, mas o culto é para o Senhor, ou foi uma bênção, ok, próximo domingo eu venho de novo. E aí, é isso? Não, irmãos, Deus lhe capacitou, meu irmão. Deus lhe habilitou, Deus lhe deu talento, Deus lhe deu dons espirituais. A ciência chega a dizer que cada pessoa tem pelo menos 500 a 700 habilidades. Não é impressionante? Ai, meu Deus, eu só descobri meia. O ser humano, há postulados que dizem que ele tem de 500 a 700 habilidades. Coisas que ele sabe fazer. Se colocar para ele fazer, ele faz. E dons, você, como crente, tem pelo menos um. No mínimo um. Tá? Então a gente precisa descobrir qual é o nosso lugar. Então, comunicação criativa. Aquele pessoal que usa a arte, que tem uma habilidade, através do drama, através da escrita, através da música, através da arte em geral, para comunicar o Evangelho. Por exemplo, a gente tem um ministério na igreja, que é um ministério de teatro, chamado Quarta em Cena. A gente tem pessoas que têm uma habilidade muito grande para a área musical. Nem todo mundo tem habilidade para o teatro. Eu não tenho. Nem todo mundo tem habilidade para a área musical. Independentemente se você tratar isso como dom ou como talento, quem deu foi o Senhor e deve ser usado para a glória dele. Podemos seguir? Alô? Tranquilo? Vamos lá? Aqui você tem um outro dom. Vocês se lembram que eu conversei que existem dons que, de alguma forma, eles são também responsabilidades de todo crente? Lembra que eu disse isso? É um dom, mas é também uma responsabilidade. Mas existem pessoas que têm aquele dom e elas se ressaltam naquilo. Por exemplo, a evangelização é uma responsabilidade de todo crente. Mas existem pessoas que têm o dom da evangelização. Aquele indivíduo que tem uma facilidade, ele está, sei lá, no ônibus, ele está na rua, e ele diz assim, está quente, não está? Aí a pessoa está. Ele diz, quer um pouco de água? Aí a pessoa quer, eu tenho água aqui, toma aqui água. Está boa a água? Tá. Está com sede ainda? Não, muito obrigado. Mas você sabe que tem uma água que é melhor do que essa? Você sabe que se você tomar essa água, daqui a pouco você tem sede novamente. Mas eu tenho para lhe oferecer uma água que você nunca mais vai ter sede. E ela começa a falar de Jesus. Entendeu? Assim. Tem gente que é assim. Tá? A pessoa está alegre, você está alegre. Passar para ti, filho. Está alegre. Estou muito alegre. Que bom. Mas você sabe que tem uma alegria superior a essa? Porque essa sua alegria, ela vai passar. Vão surgir momentos de tristeza. Mas tem uma alegria que alguém quer lhe dar, que ninguém nunca vai poder tirar. E ali ela apresenta Jesus. Ou tristeza, você está triste hoje, não está? Mas você sabe que tem uma eternidade e que Deus promete um lugar para nós, em que nós vamos ser plenamente felizes para sempre. Você está se sentindo sozinho, eu estou me sentindo tão sozinho, tão abandonado. Você sabe que tem alguém que prometeu que nunca iria nos abandonar e que Ele é poderoso, e o nome dele é Emanuel, e que Ele é poderoso para resolver as nossas situações. Tem gente que é assim.
Ele consegue começar uma conversa sobre o Evangelho com uma facilidade imensa. É porque ele ama a Deus, é porque ele entende a responsabilidade que tem de evangelizar. Não é porque ele diz, eu acho que eu tenho o dom de evangelista, eu vou fazer isso. Não, todos nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Mas existem pessoas que fazem isso com mais facilidade porque elas têm o dom. Tá certo? Tudo isso que eu falei é por causa do dom que eu vou mostrar agora. Diga aí, Filó. Sobre a questão do dom mesmo, é tão simples, tão fácil. Eu conheci uma pessoa que tem esse dom e ele entrou no táxi e disse, eu tenho que evangelizar. E o taxista perguntou, para onde você vai? Ele falou, para o céu. Ah, céu, tá? Não, é para o céu. Ele disse, então não sei que céu é esse, não sei que lugar é esse. Ele disse, não se preocupe não, me deixe na rua tal, que até lá eu lhe digo como você chega no céu. Exatamente, exatamente. É só se dispor. Então, esse dom aqui, irmãos, é o dom da contribuição. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Se alguém precisar. Tá? Obrigado, Nicolau. Romanos capítulo 12. Vamos lá. Versículo número 8. Romanos 12, 8. Essa aqui é uma das listas de dons espirituais. Irmãos, aqueles que não vieram os outros estudos, tá certo? Porque a gente já está numa sequência, tá bom? Então, nos perdoe, que a gente já está numa dinâmica, tá certo? Mas esse material está todo disponível. Romanos capítulo 12, versículo 8. Fala sobre dons. Se você notar aí, verso 6, diz, tendo, porém, diferentes o quê? Dons, segundo o quê? A graça que nos foi dada. Aí veja aí o verso de número 8. Ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade. Contribuição. Todo crente deve contribuir. O dízimo, a oferta, são princípios bíblicos, enraizados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na verdade, o dízimo não é o máximo, o dízimo é o mínimo. O dízimo não é o teto, o dízimo é o piso. Porque o padrão de Deus para nós, na nova aliança, é a nossa vida. Mas presta atenção, todos nós temos o privilégio de podermos contribuir como reconhecimento que Deus nos dá. Porque é Deus que nos dá, é Deus que nos sustenta. E temos a bênção de contribuirmos para a obra dele. E temos a bênção de contribuirmos para pessoas que precisam. Mas existem alguns que, além dessa responsabilidade comum a todos os crentes, têm o dom da contribuição. O que é o dom da contribuição? É a capacitação divina para dar dinheiro e recursos à obra do Senhor com alegria e liberalidade. É aquela pessoa ou rica ou pobre que contribui, mas ela gosta de contribuir. E ela gosta de contribuir cada vez mais. E ela faz isso não dizendo, ai meu Deus, eu tenho menos, não. Deus tem me abençoado. E eu abençoo, porque Deus tem me abençoado. E Deus me abençoa para que eu possa abençoar. E aí esse Lucas 21 é aquela história da viúva que deu as 2 únicas moedas que ela tinha e Jesus a elogiou. Porque o Senhor, irmãos, Ele olha não meramente a quantidade, Ele olha a fidelidade. Alguém, proporcionalmente, que ganha 1.000, em tese, não consegue contribuir como alguém que ganha 20.000. É a proporcionalidade, é a fidelidade, é o dom da contribuição. As pessoas com esse dom têm algumas características. Primeiro, elas conseguem lidar bem com finanças. Elas conseguem administrar os seus recursos e elas limitam os seus gastos pessoais
para contribuir com o máximo de recursos. Lembro de uma frase do John Wesley, o pai do metodismo. Ele dizia o seguinte: ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e doe o máximo que puder. Então, as pessoas com esse dom, ela tem essa característica. Segundo, elas apoiam o ministério com contribuições sacrificiais para o avanço do reino. Às vezes elas fazem sacrifício, às vezes elas abrem mão de uma viagem, ou de comprar mais uma roupa, ou de comprar mais um sapato, porque elas querem que o reino de Deus avance através da contribuição. Terceiro, suprem necessidades concretas para que ocorra o crescimento espiritual. Quarto, providenciam recursos com alegria e de modo generoso, confiando na provisão de Deus. Quinto, talvez tenham uma capacidade especial para ganhar dinheiro, a fim de que possam usá-lo no avanço da obra de Deus. Presta atenção. Se Deus está lhe dando dinheiro, é porque Ele tem um propósito para isso. E com certeza não é para você aparecer. Tinha uma revista de famosos antigamente, só sei o nome. Mas, primeiro, eu não sou famoso. Segundo, eu não tinha o mínimo interesse de ver essa revista. Acho que não existe mais, chamado Caras. Né? Ou a Forbes americana. Se Deus lhe dá dinheiro, não é para você aparecer na Caras ou na Forbes. Isso não é o propósito grande dele. Não é para você aparecer na lista dos mais ricos do Brasil. Se Deus concede recursos a um crente, e você percebe que os seus recursos eles estão se multiplicando, é porque Deus quer que você olhe um pouco mais para eles e diga: Deus, por que o Senhor está me dando mais recursos do que eu preciso? E quem sabe, uma boa parte dos que estão aqui tem mais recursos do que precisa. É porque a vida da gente é cara. Mas talvez a gente tenha mais sapatos do que precisamos. Talvez. Talvez a gente tenha mais roupa do que a gente precisa. Não é? Talvez a gente tenha mais sandália do que a gente precisa. Talvez a gente tenha mais maquiagem do que a gente precisa. Mais brinco do que a gente precisa. Não é? Ou seja, Deus tem dado para a gente mais do que a gente precisa. Talvez a gente coma mais do que a gente precisa. Acontece. Alguns têm menos. Mas outros têm mais. Então, Deus está me concedendo as coisas. Isso não é meu, isso é de Deus. Deus, por que você está me concedendo isso? Por que eu tenho mais do que eu preciso? Por que isso aqui, para eu sobreviver, o Senhor supre? Porque veja, irmãos, Deus não prometeu suprir as nossas vaidades. Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Deus não prometeu suprir os nossos desejos. Deus prometeu suprir as nossas necessidades. É claro que muitos, Deus supre não apenas as necessidades, mas os desejos. Tem muitos desejos seus que Deus já pode ter suprido e está suprindo. Não é verdade? Ai, meu Deus, o meu sonho é ter uma TV 4K. Eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, gente. Mas diz lá que é 4K, 70 polegadas. É a sua necessidade? Não, não é. Mas você pode comprar? Então compra. Não é o que significa isso? Que Deus lhe deu mais do que você precisa. Está entendendo? É porque às vezes a gente faz uma medida da vida que não é a medida que Deus faz.
a gente começa a se comparar com o ímpio. A gente começa a se comparar com aquele colega de profissão nosso, ou com Beltrano, ou com Cicrano, que aparentemente tem mais do que a gente. E a Bíblia nunca nos ensina a ficar competindo com os ímpios para ter mais do que eles. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para vivermos o projeto de Deus. Estudarmos, trabalharmos, glorificarmos a Deus na nossa vocação, fazermos o melhor, com a certeza de aquilo que é de Deus para mim, Ele vai me dar. Aquilo que não é, eu estou trabalhando? Estou. Eu sou responsável naquilo que eu faço? Sou. Eu estou usando os recursos que Deus me deu sabiamente? Sim. Eu sou diligente na obra? Sou. Nas minhas responsabilidades? Sou. O que é para ser meu, vai ser meu. Você crê nisso ou não? Eu acredito nisso. Se a minha vida está nas mãos de Deus, ela está nas mãos de Deus. Então, esse é o dom da contribuição. Podemos seguir? Let's go? Vamos lá? Cura. Ai, ai, ai. Cura. O que é o dom de cura, irmãos? 1 Coríntios 12, 9, fala sobre esse dom. 1 Coríntios 12, 9. Diz que a outros, no mesmo Espírito, o Senhor concedeu dons de curar. O que é o dom de cura? É a capacitação divina que torna um crente, através do qual Deus restaura pessoas. É Deus capacitar alguém para que através desse alguém o Senhor cure vidas. Exemplo, Paulo tinha o dom de cura. Pedro tinha o dom de cura. Não significa que a pessoa que tem o dom de cura, ele vai curar todo mundo. A ideia não é essa. Mas a ideia é que a pessoa que tem o dom de cura, ela é de uma maneira especial, usada por Deus para restaurar pessoas. É diferente de, por exemplo, a gente ora por cura toda semana na igreja. E você pode receber uma oração por cura, ou de um pastor, ou de um irmão na fé, e Deus lhe curar. Não significa necessariamente que aquela pessoa tem um dom de cura. Pode ter, mas pode não ter. Simplesmente Deus curou. Mas o dom de cura é uma posse. É alguém que é usado constantemente e continuamente por Deus para curar pessoas. Veja algumas características das pessoas que têm esse dom. Primeiro, elas demonstram o poder de Deus. Segundo, trazem restauração aos doentes e enfermos. Terceiro, autenticam a mensagem de Deus através da cura. Quarto, usam a cura como oportunidade para comunicar as verdades bíblicas e glorificar a Deus. Quinto, oram, tocam ou falam palavras que milagrosamente trazem cura para o corpo de alguém. Presta atenção. Nem Jesus, nem os apóstolos eram curandeiros. Qual era o objetivo da cura no Novo Testamento? Era restaurar o indivíduo, sim, mas um objetivo maior, anunciar o Evangelho. O objetivo da cura de Jesus não era que as pessoas olhassem e dissessem, é um curandeiro. Mas o objetivo era apontar que o reino de Deus, ele tinha chegado, tinha poder. O objetivo era para apontar uma cura espiritual que o Messias ofereceria. Porque tinha sido profetizado na antiga aliança que o Messias iria curar.
que o Messias iria restaurar pessoas. Quando Paulo, Pedro são usados para a cura, qual era o objetivo? É que Cristo fosse glorificado e as pessoas olhassem para Cristo através da cura. O objetivo nunca era a cura em si, era algo maior. Por exemplo, quando Jesus curou um cego, o que ele queria mostrar? Que ele é a luz do mundo. Que quem o segue não vai andar nas trevas. Quando Jesus ressuscitou um morto, o que ele queria mostrar? Que ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Tá certo? Então esse é um dom que está na Bíblia. E que Deus pode, segundo a vontade dele, conceder a pessoas essa capacitação. E que Deus pode, segundo a vontade dele, curar pessoas, mesmo sem uma oração por alguém que tem o dom de cura. Porque, na verdade, quem cura, sempre é Yahvé, sempre é Deus. A pessoa é simplesmente um instrumento. Mas note, o objetivo da cura bíblica é sempre comunicar as verdades divinas e trazer glória a Deus. Seguindo? Dúvidas? Então vamos lá. Estão caladinhos hoje, né? Então vamos. Aqui nós temos um outro dom. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, fala do dom de discernimento de espíritos. A outro o Senhor concedeu discernimento de espírito. Veja bem, irmãos, presta atenção. Todo mundo aqui ligado? Presta atenção. Todo crente, ele precisa ter um discernimento. O crente não pode ser aquela pessoa que olha e diz, mas estava falando de Deus, então deve ser bom. Isso não é um conceito bíblico, irmãos. Toda religião é boa. Todo caminho leva a Deus. Está escrito isso onde? Onde que está escrito isso? Então, todo crente precisa ter discernimento, irmãos. Paulo diz, se um anjo vir do céu, lá em Gálatas 1, e anunciar um evangelho que vai além disso aqui, seja o quê? Anátema, irmãos. Seja maldito. Então, todo crente precisa ter discernimento. A gente pode sentir, pode, porque os sentimentos fazem parte da nossa personalidade, sim. Mas alguém já disse, eu prefiro 1 grama de estar escrito, do que de 1000 quilos eu estou sentindo. Porque o sentimento, irmãos, é subjetivo. Então, às vezes a pessoa fala um absurdo, algo contrário à Escritura, mas o outro diz, mas eu senti. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia fala. A gente precisa ter discernimento. Mas existe o dom de discernimento de espírito. E o que é esse dom? É a capacitação divina para distinguir entre verdade e erro, podendo discernir entre espíritos bons e maus, e entre o bem e o mal. Lembra daquela história lá em Atos, capítulo 16? Paulo estava numa cidade. Se recorda de qual cidade ele estava? Aí é forçar a amizade, né? Aí é muita lembrança. Ele estava em Filipos. Ele é usado por Deus para salvar uma mulher chamada Lídia. Mas tem um outro episódio lá na frente, meus irmãos, que uma mulher,
ela dizia assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O cara sem discernimento, ele podia dizer: meu Deus está agindo, converteu essa mulher, ela já está até reconhecendo que eu e Silas, no caso Paulo e Silas, somos servos de Deus. Mas quem era que estava falando por aquela mulher, irmãos? Era um demônio. Era um demônio. E Paulo repreende aquele demônio e aquela mulher liberta. Mas por que ele percebeu aquilo? Porque ele tinha discernimento. Lembra daquela propaganda antiga? Denorex? Parece. Mas não é. Tem muita coisa que parece. Parece ser evangélico. Parece ser crente. Parece ser cristão. Parece ser de Deus. Só tem um problema. E é todo problema. Não tem fundamento na Escritura. Então, o dom de discernimento é isso. Quais são as características de quem tem o dom de discernimento? Por favor. Primeiro, distinguem a verdade do erro, o bem do mal, os motivos puros dos impuros. Segundo, identificam com precisão e de forma apropriada o engano nos outros. Determinam se uma mensagem é autêntica, reconhecem incoerências no ensino, na mensagem ou na interpretação profética e podem sentir a presença do mal. São características de pessoas que receberam essa capacidade de discernir se um espírito é divino, se é humano ou se é diabólico, se é maligno. Irmãos, está dando para entender? Eu estou correndo demais. Ou não? Podemos seguir. Então vamos lá. Aqui nós temos esse dom. Veja bem, todos os crentes são chamados a exortar uns aos outros. E exortar é estimular, é encorajar, é corrigir. Nós somos chamados para isso, né? Nós não somos chamados para, né? Fulano de tal tá mal, a gente diz. E vai piorar, né? Fulano de tal está sentindo alguma coisa, diz: ó, a última informação de uma pessoa que sentiu isso, morreu em 3 dias. Né? Não é esse nosso papel, né? Não é esse nosso papel. Todos nós somos chamados para encorajar, mas existe o dom do encorajamento. Veja aí, Romanos capítulo 12, volte para Romanos 12, verso 8. Esse texto está falando sobre dons. Vá se descobrindo no corpo, tá? Vá se descobrindo no corpo. Verso 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Esse aqui, o dom de encorajamento, é o dom de exortação. O que é isso? É a capacitação divina para apresentar a verdade, com o objetivo de fortalecer, consolar ou estimular a ação àqueles que estão desmotivados ou fracos. Ou seja, é aquela pessoa que ela tem uma capacidade de chegar para alguém individualmente ou coletivamente para pessoas e estimulá-los e encorajá-los biblicamente. Presta atenção, biblicamente. Não é um encorajamento baseado no acaso, na sorte, no pensamento positivo. Pensa positivo, irmão. Pensa positivo. Pensa que as forças do universo vão conspirar e em seu favor. E é o segredo. Aquela tese que diz isso, baseado naquele livro.
Você começa a pensar positivo e aí as forças de um universo impessoal, mas que tem poder, conspiram em seu favor? Isso não é Bíblia. Então, esse encorajamento é um encorajamento baseado na Bíblia. Lembra de Barnabé? Ninguém dava muita coisa por Paulo, por causa da folha corrida de Paulo, mas Barnabé foi aquele homem que esteve ao lado de Paulo, que ensinou Paulo, que estimulou Paulo. Ou seja, todos nós somos chamados para exortar uns aos outros, mas existem pessoas que têm esse dom. Oi? É o mesmo dom de aconselhamento. Exatamente. Exortação, encorajamento, aconselhamento, é o mesmo dom. Você, por exemplo, existem pessoas que se você for começar a conversar com elas, elas começam a... Termine. Elas não têm muita paciência em ouvir. Às vezes não é porque elas são más, é porque elas não... Ou aquele indivíduo que se você vai falar algum problema para ele entra em crise. Ele não consegue lhe ajudar. Ele entra no problema com você. Por quê? Porque ele não tem a capacitação nessa área. Tá certo? Então, o dom do encorajamento é aquela pessoa que é utilizada por Deus para fortalecer e estimular a ação pessoas desmotivadas ou fracas. Olha as características das pessoas com esse dom. Primeiro, chegam ao lado daqueles que estão fracos para fortalecê-los ou tranquilizá-los. Desafiam, consolam ou confortam os outros para que confiem nas promessas de Deus. Estimulam outros à ação pela aplicação da verdade bíblica, motivam outros a crescer e enfatizam as promessas de Deus e confiam na sua vontade. Meu irmão, se a gente não tem algo bom, abençoador para dizer para alguém, é melhor ficar calado. Não é? Se eu não tenho uma palavra de Deus para dizer para alguém, eu oro. Eu posso orar e falar de maneira abençoada. Então, todos somos convidados por Deus para ajudar uns aos outros. A igreja precisa ser essa comunidade, irmãos, que a gente se ajuda. A gente precisa olhar mais para as pessoas. A gente precisa perceber mais as pessoas. A gente precisa sentir mais as pessoas. E vivermos nessa mutualidade de encorajamento. E assim, se a gente estiver fraco, procuremos alguém urgente. Um irmão, uma irmã na fé, um líder, alguém. Ore por mim. Ore por mim. Porque isso é a mutualidade do corpo, irmãos. Graças a Deus a gente precisa uns dos outros. Graças a Deus ninguém é autossuficiente. Graças a Deus ninguém é independente. Nós precisamos uns dos outros. E como precisamos? O dom do encorajamento, da exortação, do aconselhamento é essa capacitação que Deus dá a pessoas para biblicamente encorajarem, fortalecerem, tranquilizarem, consolarem, abençoarem o outro com a palavra de Deus. E é interessante, a pessoa que vive isso, ela faz isso. Muitas vezes não é fácil, mas ela faz isso com prazer e ela diz: eu nasci para isso. Por quê? Porque Deus deu o dom. Quando você tem um dom, mesmo situações que lhe desgastem, você diz: eu nasci para isso. Cansa, mas é bom. Dá trabalho, mas é bom. Tira a noite de sono, mas é bom. Por quê? Porque você diz: esse é o meu propósito. Essa é a minha função. Encorajamento. Vamos caminhar mais um pouquinho para parar? Vamos lá? Seguindo? Oi? O dom de ensino. O que é o dom de ensino? Romanos 12,
7, diz assim, na parte final: ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que é o dom de ensino? É a capacitação divina para entender, explicar claramente e aplicar a palavra de Deus nas vidas dos ouvintes, fazendo com que eles se tornem o quê? Mais semelhantes a Cristo. Veja que o dom de ensino envolve pelo menos 3 capacidades: entender a palavra de Deus, explicar o quê? Claramente. Me lembro de uma formatura que eu fui há muitos anos atrás. Um professor muito gente boa, capaz demais, deu um discurso, lindo discurso, só teve um problema: eu não entendi o discurso dele. Era aquele discurso, mas que você diz assim, bonito. É bonito, né? Como é que ele conhece tantas palavras? Como é que ele consegue concatenar tantas ideias? Só tem um problema: não é claro. Então, o dom do ensino é o entendimento da palavra, a explicação clara da palavra e mais a aplicação. O que isso tem a ver comigo? O que um livro de 2000 anos atrás tem a ver com o meu dia a dia? Como é que eu posso aplicar isso à minha vida hoje, à minha vida agora? O dom do ensino é essa capacitação, para entender, explicar claramente e aplicar a palavra de Deus nos ouvintes, fazendo com que eles se tornem o quê? Mais semelhantes a Cristo. Então veja, existe o talento do ensino e existe o dom do ensino. O talento do ensino, ele é inato. O dom do ensino, e que pode e deve ser desenvolvido, e é desenvolvido. E o dom do ensino é uma capacitação para ser usada no contexto do corpo de Cristo. Veja as características da pessoa com dom do ensino. Primeiro, comunicam as verdades bíblicas que estimulam maior obediência à palavra de Deus. Segundo, desafiam os ouvintes com as verdades das Escrituras, de forma simples e prática. Terceiro, apresentam todo o conselho de Deus a fim de causar, presta atenção, de causar o máximo de mudanças nas vidas. Dão atenção aos detalhes e à precisão. Preparam-se através de um extenso tempo de estudo e reflexão. Veja, irmãos, igreja é um ambiente de ensino. E qual é o objetivo? Você vem à igreja, ou vem à reunião dos santos, e a gente vem para ser. A gente não vem para ter o nosso ego inflado. A gente não vem para depois dizer, rapaz, como a minha vida está boa. Rapaz, está tudo jóia comigo. Está tudo maravilhoso. Que bom. A gente vem para ser estimulado a crescer. Para sermos desafiados a continuar crescendo. É esse o objetivo do ensino. Sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Estou crescendo, mas devo continuar crescendo. Estou avançando na fé, mas devo continuar avançando na fé, porque o objetivo é o quê? É ser semelhante a Cristo. Alguém aqui é plenamente semelhante a Cristo? Hã? Alguém aqui está totalmente maduro espiritualmente? Não. Então, nós temos sempre ainda o que? Crescer e aprender. E aplicar a nossa vida. Trabalhar mais um e a gente
Fecha. Oi, Edjane? Pois não. Na capacitação, Edjane está perguntando, esse dom do ensino, ele envolve os 3 elementos, entender e explicar e aplicar, porque às vezes existem pessoas que elas aplicam, mas elas não apresentam o entendimento. Claro que existem, dentre as pessoas que ensinam, os níveis de profundidade do conhecimento. E existe também o nível de conhecimento de cada auditório. Tá? Não adianta dar carne assada, charque, sarapatel, olho de cobra, tanajura, para quem precisa de leite. Porque tem gente que come tanajura, né? Então, para contemplar todas as realidades, né? Para quem ainda precisa de leite. Ok. Mas tem gente que já passou do leite. Então ele precisa de um alimento mais sólido. Ele precisa avançar. Vai ficar no leite a vida toda. Então existem esses níveis. Mas a pessoa que recebe o dom de ensino, ela recebe, obviamente ela tem que estudar. Não é aprendizado por osmose. Jeová me revela. Na hora o Senhor me mostra. Ela tem que estudar. Mas ela tem uma capacidade para entender, para explicar de uma maneira que as pessoas possam entender. Claro que às vezes ela pode falhar nisso. E aplicar a vida. Porque veja, Edjane e irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a primeira pergunta que a gente deve fazer não é: o que isso significa para mim? A primeira pergunta que a gente deve fazer é: o que isso significa para os seus leitores originais? E depois que eu entendo o significado do texto, aí eu vou aplicar o texto para mim. Porque 1 Coríntios, antes de ter sido escrito para mim, foi escrito para todas as gerações antes de mim. E antes de ser escrito para essas várias gerações, foi escrito para uma igreja. Então, por exemplo, se você lê 1 Coríntios 11 e não entende o contexto, você faz o que uma determinada igreja faz. Você acha que toda mulher tem que usar véu. Porque eu não entendi o contexto. Se eu não entendo corretamente, eu aplico erradamente. Então, o ensino da Escritura precisa ter entendimento, explicação e aplicação. Às vezes isso varia em níveis de profundidade, mas tem que ter as 3 coisas. Tá? Agora, não dá para a gente identificar, fulano de tal tem um dom de ensino, porque ele não entendeu corretamente, ele apenas aplicou, aí é complicado entrar nessa subjetividade, mas o ensino envolve esses elementos. Respondi ou não? E o último, hoje, né? Para sair da letra E. É o dom de evangelismo. Veja bem, todo crente precisa evangelizar. Mas o que é o dom de evangelismo? Todo crente tem a responsabilidade de evangelizar. Mas o dom de evangelismo, irmãos, é a capacitação divina para comunicar eficazmente o evangelho aos descrentes, de modo que possam responder em fé, tornando-se discípulos de Jesus. Aquela experiência que eu contei no início da nossa aula. Gente que tem uma capacidade enorme para falar do evangelho e falar com facilidade e falar em qualquer ambiente. Existem pelo menos 2 tipos de dons de evangelismo. Existe aquela pessoa que tem o dom do evangelismo para falar em massa, e existe aquela pessoa que tem o dom do evangelismo, mas ela não fala em massa, ela fala para 1, ela fala para 2, ela fala para 3. Ou seja, o evangelismo coletivo e o evangelismo individual.
tá? É o mesmo dom, mas ele tem manifestações diferentes. Tem manifestações diferentes. Vamos ver algumas características. O texto bíblico que comprova esse dom. Efésios, capítulo 4, verso 11. Efésios 4, 11, como está aí no nosso conteúdo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, tá? Então, as pessoas com esse dom, primeiro, elas comunicam a mensagem de Cristo com clareza e convicção. Segundo, elas buscam oportunidades para conversar com descrentes sobre assuntos espirituais. Lembra da ilustração que eu usei? Da água, da alegria, da tristeza. Elas usam circunstâncias para tratar de assuntos espirituais. Terceiro, desafiam descrentes a tomarem um passo de fé e a se tornarem verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Quarto, elas adaptam sua apresentação do Evangelho de forma a atingir as necessidades do indivíduo. Irmãos, a gente pode falar o mesmo Evangelho, mas de maneiras diferentes. Está entendendo? Você não fala da mesma forma para um indivíduo que tem PhD e para um indivíduo analfabeto. Fala. Hein? Você fala da mesma forma para um adolescente, está entrando na adolescência, e para um idoso? Então, a gente tem como transmitir a mesma mensagem, e isso aplica não apenas para quem tem o dom de evangelismo, mas para todos nós. A gente tem como falar a mesma mensagem de maneiras diferentes, dependendo do auditório. Então, o evangelista adapta a sua apresentação do evangelho de forma a atingir as necessidades do indivíduo. E por último, presta atenção, buscam oportunidades para estabelecer relacionamentos íntegros com descrentes. Uma observação aqui. Existe um livro publicado pela Vida Nova. O título do livro é Amizade, a chave para a evangelização. Um líder e treinador de líderes americano chamado John Maxwell. Ele tem muitas frases boas e muitos livros bem interessantes sobre liderança, sobre desenvolvimento de liderança, sobre formação de equipe, e ele é um cristão. E ele diz assim: as pessoas não estão interessadas no tanto que você sabe, enquanto elas não percebam o quanto você se importa. A frase não é exatamente assim, mas é essa a ideia. As pessoas não estão tão interessadas no quanto você sabe, elas estão mais interessadas no quanto você se importa com elas. Então, o conhecimento, ele precisa ser usado para servir as pessoas, e para abençoar as pessoas, e para dar às pessoas. Então, note bem, irmãos, quer evangelizar alguém? Construa relações de amizade. Porque às vezes a gente não constrói relação de amizade. A gente convive com a pessoa, a gente vive com a pessoa, trabalha com a pessoa, estuda com a pessoa e não cria vínculo. Nunca falou com a pessoa. Então construa. Mostre para aquela pessoa que você se importa com ela. Que ela é importante para você. Que ela é amada por Deus.
E Deus vai lhe dar a oportunidade de falar do amor de Jesus, e em algumas ocasiões ela pode ouvir, até sem querer ouvir por educação. Não acontece isso? Gente que às vezes nos ouve por educação. Porque gosta da gente. Mas por quê? Porque o coração dela foi aberto. Porque nós nos importamos. Então, buscam oportunidades para estabelecer relacionamentos íntegros, relacionamentos corretos, abençoadores com descrentes. Vamos ficar de pé e vamos orar? Essa é uma característica do evangelista. Ó Deus, são tantas verdades preciosas da Tua palavra. Nós te agradecemos por ouvi-la e por aprender dela. Ajuda-nos a descobrirmos o nosso lugar. Ajuda-nos a entendermos qual a nossa função. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos. Ajuda-nos a orar em cima daquilo que estamos ouvindo. A buscarmos a Deus em cima daquilo que estamos ouvindo. Ajuda-nos, ó Deus, diante de tudo aquilo que o Senhor fez, a usarmos os nossos talentos e os nossos dons, diante de uma realidade de tanta carência, diante de tanta coisa para ser feita. Ajuda-nos a usarmos os nossos talentos e dons para o louvor da Tua glória, para abençoar pessoas. O Senhor tem nos abençoado tanto, Senhor. Ajuda-nos a sermos abençoadores. O Senhor tem feito tantas coisas lindas conosco, tanta coisa boa, diante de tantas dificuldades, mas tanta coisa boa. Que a Tua água viva flua, Senhor, através de nós. Que a Tua água flua em nós e através de nós. Desperta-nos, ó Espírito Santo. Desperta-nos, só o Senhor. Abençoa o Teu povo aqui reunido. Aplica, Senhor, a Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.